ganho de peso, ronco, apneia do sono. São sintomas que podem estar sendo gerados devido a uma desregulagem dos horários de dormir, acordar. A qualidade do nosso sono interfere na qualidade do nosso dia, interfere no nosso humor, interfere nas nossas tomadas de decisão. E é sobre isso que eu tenho lido aqui com vocês no livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida. Um livro escrito por Dr. Surras, que é um médico da medicina Ayurveda, que trabalha tanto na Índia quanto nos Estados Unidos. Dentro do trabalho da Ayurveda, nós integramos também o entendimento da cronobiologia, que é o entendimento de como que o nosso corpo funciona de acordo com as horas do dia e da noite. Estamos terminando o capítulo 5. Hoje é a nossa última página do capítulo 5. E neste trecho do livro, ele vai falar sobre estas alterações de horários, que aliás já teve pessoas que já me fizeram essa pergunta, sobre pessoas que trabalham de turno, ou pessoas que viajam para outros estados ou outros países e que acabam tendo que lidar com este fuso horário. Então não é só porque nós temos que ficar nos regulando, né, conforme o horário de trabalho ou de viagens, que o nosso organismo não vai sentir. Então, enquanto eu faço aqui a leitura com vocês, eu tenho sempre trazido uma integração do trabalho da medicina Ayurveda, a análise bioenergética e a constelação familiar. Então, eu integro estes 3 saberes e vocês vão ver que eles são muito afinados. Assim como, dentro dessa leitura, Dr. Surras, ele integra tanto a medicina Ayurveda quanto a cronobiologia, que nós vimos mais profundamente no capítulo 1 e 2. Tivemos testes que já foram feitos, para quem ainda não fez, é só pedir. Teste da língua, das fezes. Ontem eu deixei o questionário para você poder fazer uma avaliação do seu tipo de corpo a partir da leitura do seu sono. Na leitura de ontem e de anteontem, que eu integrei 2 horários, né? Eu comecei de manhã, aí teve uma intercorrência, ficou caindo toda hora a live. Então eu comecei de manhã, finalizei à noite, mas nós vimos toda aquela parte de sono que envolve o tipo de corpo Pitta, Vata e Kapha, que eu expliquei na live de ontem. Expliquei ainda o que esta desorganização dentro do nosso corpo vai gerar ganho de peso, ronco, apneia do sono. Então nós ainda estamos falando sobre o sono. No próximo capítulo, que nós começaremos amanhã, aí nós entraremos numa outra questão, que é a alimentação. Hoje nós vamos falar sobre suplementação e quando que realmente uma suplementação, como suplementar com melatonina ou com a trifla, que eu vou explicar aqui para vocês o que é, dentro da medicina Ayurveda, nós utilizamos alguns recursos da natureza para nos organizarmos. Então olha o que ele coloca aqui. Página 93, para quem está acompanhando com o livro. Uma observação sobre o jet lag. Jet lag é essa desorganização de fuso horário. Ele diz o seguinte, ó. A maioria das pessoas precisa lidar com o jet lag apenas algumas vezes por ano.
Você é incrível, Rony, muito valioso esses conhecimentos. Vou ver as aulas anteriores. Estou com dificuldade do ronco e aumento de peso. Olha que interessante, minha querida. Fica aqui então junto. Depois, se você quiser, me peça, tá? Acredito que você até queira. Mas a hora que você estiver assistindo as lives, você vai ver que eu vou mencionar os testes. Eu penso que vale a pena para você ter alguns recursos de autoavaliação. Como que você vai avaliar a sua língua? Como que você vai avaliar as suas fezes? Como que você vai avaliar a qualidade do seu sono? Se é um sono leve, pesado ou variável, que nós vimos ontem, né? Pessoal que estava aqui ontem, nós falamos sobre isso. E no próximo capítulo, que nós vamos entrar amanhã, então eu vou trazer para vocês as qualidades dos alimentos. Então, às vezes, né, eu sempre uso aqui esse jargão, né? Lembre-se daquela mãe que fala, né? Você não é todo mundo. Então, você não é todo mundo. Coisas saudáveis não necessariamente que é para todo mundo. Por exemplo, algumas pessoas vale mais a pena comer um arroz branco mais pastoso do que comer um arroz integral só porque dizem que é mais saudável. Não necessariamente para aquilo que você está precisando. Tô só dando um exemplo, tá, gente? Tem pessoas que falam, né, precisa comer mais salada. Dependendo do seu Agni, que é o fogo digestivo, dependendo da avaliação que você fizer aí, dessa autoavaliação, você vai perceber que o seu fogo digestivo, ele pode estar apagado. Se a gente come uma salada acreditando que é saudável, olha, já tô entrando no de amanhã, eu já volto aqui só para completar a sua fala. Eu gosto dessa interação, porque aí a gente faz o melhor aproveitamento das lives, inclusive, né? Se ninguém faz pergunta, eu sigo adiante no livro. Mas se vocês trazem alguma questão de vocês, gente, obviamente que eu vou dar uma atenção para isso. A gente só tá adiantando um pouquinho o capítulo de amanhã, né? Talvez amanhã você não consiga estar aqui, depois você pega a live gravada. Então é muito rico essas partilhas de vocês durante, né, a live. Onde pega os testes. Eu vou te mandar pelo seu WhatsApp. Tá bom? Eu te mando aqui. Vou até deixar aqui anotado. De leite. Eu envio para você, tá? Depois que terminar aqui, eu te encaminho, faço os testes, dá uma olhadinha para você perceber, né? Ontem eu falei muito sobre o ronco. Pega a live de ontem. Teve uma pessoa na live de ontem à noite. Ontem eu fiz 2 lives, de manhã e outra à noite. A da noite, teve uma pessoa que falou do ronco. E eu expliquei sobre isso, tá? Que a pessoa que falou do ronco, ela já tinha feito o teste do sono que eu enviei. E na avaliação que ela fez, ela identificou o sono pesado. Então nós fizemos essa leitura ontem à noite, mostrando o que é o sono pesado, como que ele acarreta. Então é a pessoa que vai ter mais dificuldade de perder peso, tem um acúmulo maior de gordura, e ele dá, obviamente, que é isso que a gente quer, né? A solução. A gente não quer só saber da gente, a gente quer também o que eu posso fazer com isso. Então eu tenho sempre explicado isso aqui também. Que eu ia falar sobre a salada, tá? Tava falando isso. Então, por exemplo, então eu vou comer uma salada com uma carninha. É um tiro no pé. Sabe por quê? A salada é fria. Aí você faz aquele pratão de alface, né? Gostoso. Uma delícia, né? Tomate, uma cenoura crua ralada, uma beterrabazinha crua ralada, às vezes um rabanete, tem algumas pessoas que gostam, outras não, mas o rabanete também é algo frio, gelado. Aí você joga isso tudo pra dentro, né? Acreditando que você tá super saudável. Só que é tudo frio. E tem uma dificuldade maior para o organismo fazer a digestão. Aí você coloca carne junto, embora seja
Uma boa proteína, sim, de qualidade, sim. Na Ayurveda, gente, nós não somos vegetarianos, tá? Dependendo da situação, é melhor que você fique um tempo sem comer carne, mas não porque sejamos vegetarianos, não tem nada disso, isso é mito. Mas porque dependendo da situação, a carne, ela tem maior dificuldade de digestão. Por isso que a gente sempre orienta a você não comer carne à noite. Ronivalda, então você deixou de trabalhar com psicoterapia, você está trabalhando com comida? Não. Isso faz parte de uma boa psicoterapia. Porque às vezes você está indo para uma sessão de psicoterapia, você precisa falar do que está acontecendo com você. Tem a dor emocional, mas dependendo do que você está fazendo na sua casa, durante a semana inteira, até nosso próximo encontro de 1 hora, ou às vezes você já está fazendo sessões quinzenais de psicoterapia, qual é a parte que te cabe? Se não, como que você está se tratando? Tá? Então, por isso que eu integro no meu trabalho a medicina Ayurveda, que eu entro com toda essa parte da cronobiologia, qualidade do sono, qualidade alimentar, quando seria melhor você parar um tempo de comer carne, por exemplo, se você está passando uma situação muito difícil na sua vida, que você está tendo que tomar decisões. Então você precisa dormir melhor. Então a gente olha para tudo isso. E o trabalho da constelação familiar, que é a cereja do bolo, né? A constelação familiar, ela nos abre um campo de percepção maravilhoso. Mas se você não tem estrutura para lidar com isso depois, você joga fora algo fantástico que é o trabalho da constelação familiar. Entende? Então por isso que eu vou integrando estes 3 conhecimentos que para mim eles combinam super bem. Nós vamos falar muito disso no capítulo 6, a partir de amanhã. Então, o que é esse jet lag, que é esse finalzinho aqui do capítulo 5? Que ele coloca, olha, a maioria das pessoas precisa lidar com esse jet lag, que é essa alteração de horário. Ou porque você trabalha de turno, tem muitas pessoas que trabalham de turno, gente. Às vezes você é enfermeiro, médico, ou você trabalha de porteiro, tem vários, né? Você trabalha numa empresa que é mudança de turno. Então, tudo isso tem uma interferência e você precisa ter um olhar especial para você. Ou viaja muito, né, para outros países, vai e volta, aeromoça, né? Então, tem várias profissões. Ou tem um estudo de caso aqui que para mim é assim, uma cerejinha do bolo, para vocês compreenderem por que a integração da Ayurveda com a análise bioenergética e a constelação familiar, ela traz uma clareza maravilhosa, principalmente para quem é profissional da área terapêutica. Presta atenção nesse caso que ele vai contar, olha só. Alguns meses atrás, uma paciente me pediu para regular seu cronograma de viagens. Lene mora na Austrália com 2 filhos, mas faz voos longos quase todo mês. O seu marido foi recentemente transferido para um banco dos Estados Unidos. Aí a gente já vê aqui uma divisão da família. Eles moravam na Austrália e o marido foi transferido a trabalho para os Estados Unidos. Eles têm 2 filhos. Nós podemos entender que tem todo um contexto aqui, né? Escola, adaptação de vida e tudo mais. Então, Lene ficou na Austrália com as 2 crianças e o marido foi para os Estados Unidos. Outra coisa que nós podemos também compreender, por que essa mulher não foi junto? Talvez não fosse interessante, gente. Nós sabemos que gerente de banco muda de banco, de agência bancária, de tempos em tempos. Eu, por exemplo, fui esposa de um homem que trabalhava em mineradora. Então, por isso que eu já morei
próximo de Brasília, eu já morei na Bahia. Então, assim, são transferências de trabalho que às vezes nós precisamos nos readaptar. Então, olha o que ele coloca. Mas ele tem um outro fator. Lene acha que precisava levar as crianças para que seu marido pudesse ficar um tempo com elas. Então, ela entendeu que, de tempos em tempos, ela faria esse voo para os Estados Unidos para que as crianças pudessem estar com o pai também. É curioso, né? Poderia pensar que é porque ela queria ver o marido dela também, né? E a gente já fica com aquela escuta assim, né? Porque a forma como a pessoa já fala. Porque ela poderia dizer, eu quero estar com meu marido, eu sinto falta dele. Mas não, olha como que ela relata para o médico. É porque as crianças precisam ver o pai. Aqui, a consteladora de plantão já levanta as orelhas, né? Porque escuta é essa que essa pessoa está falando. Ao mesmo tempo, aí aqui vem outro ponto. Ao mesmo tempo, Lene tem os pais idosos que moram na Inglaterra. Detalhe, os pais insistem para que Lene os visite com regularidade, porque eles querem acompanhar o crescimento das crianças. Lene engordou 45 quilos. Vocês acreditam que é só por causa do jet lag que ela engordou 45 quilos? Que ela desesperadamente foi procurar um médico porque ela precisava emagrecer? Vocês já entenderam por que combina muito bem o trabalho da medicina Ayurveda? Porque ele vai ajustar isso aqui com ela. O olhar da análise bioenergética, que é ter uma escuta mais ampla com ela, é claro que ela deve ter uma estrutura caracteriológica masoquista com uma oralidade que precisa ser trabalhado também e juntamente uma dinâmica de lealdade aos pais que ela não consegue deixar, possivelmente por um sentimento de culpa. Vocês entenderam que um processo de emagrecimento, ele é muito mais amplo do que a gente poderia imaginar? Faz sentido para vocês? Olha aí vamos aqui ver qual foi a sequência do tratamento. Em consequência de todas essas viagens, Lene engordou mais de 35 quilos em 2 anos. Ela se sentia péssima. Tentou fazer dieta, mas seus horários e países mudam com tanta frequência que ela não consegue seguir nenhuma dieta, nenhum regime. Lene tem 47 anos, minha idade, e não quer que seu ganho de peso seja permanente. Como muitos viajantes frequentes, ela precisa também lidar com climas diversos. Engordei 35 quilos em 20 anos, depois da perda do meu pai. Olha só que interessante. Agora vocês imaginam, você já está se sentindo mal com isso, né? Então, 20 anos, 35 quilos, a gente pode pensar... mais ou menos 1,5 kg, né? Por ano. Quase 2 quilos por ano. Lene engordou isso em 2 anos. Vocês verem como que um corpo reage rapidamente diante de um impacto traumático. E aqui você também está falando de pai, né? Olha como que o pai, ele está ligado também depois de um câncer de colo de útero e menopausa cirúrgica. Aqui é que o ganho de peso não é devido ao câncer, tá? E nem relacionado à menopausa.
Posso compartilhar isso com você, inclusive, porque eu passei também por um câncer e eu também passei já pela menopausa, gente. Isso não é motivo, tá? Só para organizar aí o pensamento de vocês. O câncer e a menopausa não é o sinônimo do ganho do peso, mas talvez essa relação aqui com o pai, aí sim, pode ser vista como um impacto. Aliás, o que pode ter levado aí a questão do câncer e tudo mais. O impacto emocional, ele tem muito mais interferência no nosso corpo do que os sintomas. Ele já é uma consequência. Isso que eu tô querendo mostrar para vocês aqui. Mas olha o que Lene, olha como que teve que lidar com a história. Além de engordar, que é o que você compartilhou aqui também, Lene começou a roncar e ter a apneia do sono, que não é raro em quem tem ganho de peso repentino, que foi um pouco do que eu falei ontem à noite, tá? Na live de ontem, um complemento. Ela diz que sente inchada pela manhã. Então aqui a gente começa as avaliações. Que horas que vem o inchaço? Que horas você sente mais fome? Tudo isso vai acarretar no entendimento de onde precisa melhorar. Entendem? Se você sente que... porque só o ronco é isolado. Mas como é que é a digestão? Como que é a sua sensação quando você acorda? Que horas que você consegue dormir? Que horas que você acorda? Qual é o tipo de atividade física? Tudo isso a gente vai olhando. Olha o que ele coloca. Ela diz que ela se sente inchada pela manhã. A maioria perde cerca de meio quilo enquanto dorme, mas a experiência dela é o contrário. Isso é sinal de inflamação no corpo e pode acarretar em problemas de saúde ainda mais graves. Que aí no seu caso, né, quando você coloca do câncer de colo de útero, a menopausa, né, devido à cirurgia, que é a menopausa provocada, né, também no meu caso foi isso, né, eu tive a menopausa precoce aos 32 anos de idade. Sentir-se inchado pela manhã, olha que ele já está trazendo um dado. Sentir-se inchado pela manhã é sintoma de inflamação. Porque o corpo retém água que há no organismo como um modo de resfriar essa inflamação. Você pode testar isso em casa. Se o seu peso for maior pela manhã do que na noite anterior. Então, você pode verificar aí. Se quando você dorme, se você tem balança em casa, pesa. Quando você acordar de manhã, pesa também. Então, você vai ver essa variação do peso. Porque você pode estar acumulando, retendo líquido enquanto você dorme. Talvez esteja sofrendo de uma inflamação no sistema orgânico como um todo. Então são detalhes minuciosos que a gente começa a olhar. A falta de sono causado pelo jet lag, ou seja, pelas viagens, que hora ela está num fuso horário, hora ela está no outro fuso horário, só vai exacerbar a inflamação do corpo. É claro que aqui a gente já está falando de celulite, nós já estamos falando aqui de lipoedema, tudo isso já são consequências. Então, é preciso olhar para a Lene num contexto geral e não apenas nos 40 quilos que ela adquiriu. Vocês concordam? Tá claro para vocês que não basta levar a Lene para tomar algumas injeções emagrecedoras? Que não é esse o problema de Lene, não é os 40 quilos que ela tem a mais, embora estes 40 quilos estejam deixando ela ainda pior
E com os 40 quilos ainda tá vindo outros agravamentos, como o ronco, a apneia do sono, e possivelmente a vida sexual dela deve estar terrível e com isso está atrapalhando o casamento. Vocês estão compreendendo isso? Qualquer coisa vocês me perguntem. Então, Dr. Surras, ele foi olhar para um outro lado de Lene. A primeira coisa, por que é Lene que tem que viajar com as crianças? Por que ela está fazendo o papel Yang? Não está escrito aqui não, tá, gente? Eu é que estou trazendo esse plus da leitura aqui para vocês. Vocês percebem que já é um comportamento dela Yang, onde ela é que vai com as crianças? E o masculino? E este homem? Que ele é quem deveria estar vindo, para que ela pudesse estar no lugar do feminino. Ai, Ronivalda, que bobagem, a mulher é até legal nela viajar. Legal, você que tem 2 crianças que tem que cuidar, não é só de brincar das crianças, tem o desenvolvimento dessas crianças, tem a comida dessas crianças, tem que colocar essas crianças para dormir, tem o dever de casa dessas crianças, tem as reuniões de escola. Tem uma série de questões. Tem a menstruação dessa mulher, não tem não? Tem a casa para limpar, tem a roupa para lavar, tem as roupas da criança que já está apertada, tem que sair para comprar. Tem as unhas dela também para fazer, o cabelo para arrumar. Tem a pele. Então tem todo um contexto. Vocês entendem? Esse olhar que nós podemos ter para o que é o feminino, que às vezes despreza todo o enredo que envolve o ser feminino, que é óvulo, que às vezes precisa de um descanso. Gente, quem me acompanha nos stories, de vez em quando eu tenho deixado um pouco da minha rotina e eu me coloco muito, né, dentro dos exemplos, porque eu poderia dar uma série de exemplos de pacientes, né, mais de 20 anos que eu tenho de clínica. Eu poderia trazer assim para vocês um livro de exemplos de pacientes, mas eu me coloco, por quê? Porque eu sou responsável por expor a minha própria história. E embora eu nunca cite nome de ninguém, nunca, mas quando a pessoa escuta, aí ela se identifica, aí ela entra, né, nas noias emocionais e isso fica cada vez pior. Mas se as igrejas não soubessem que depoimentos curam outras pessoas, elas não utilizariam, né, aqueles momentos, né, de... Perdi o nome, gente, me ajuda aqui, né? As igrejas fazem muito isso. Dar o seu depoimento, não é depoimento, testemunho, né? Quando você vai dar o seu testemunho. Por quê? Porque o seu testemunho toca no outro e fala, testemunho. Obrigada, minha querida, é isso mesmo. Então, quando nós damos o nosso testemunho, não é para enaltecer, não é para você subir no palco, para você achar que a sua história é especial. É para mostrar que existe saída, que você não precisa ficar carregando isso sozinho. Então, por isso que muitas vezes eu coloco exemplos da minha história, porque eu me sinto mais confortável, porque eu sou responsável por aquilo que eu estou falando de mim mesma. Eu que estou falando, né? Então eu estou falando aquilo que realmente é original. Então, quando nós desprezamos esse lado do feminino, então eu tenho colocado lá nos stories, ontem eu coloquei a hora que eu fui dormir. Por que eu coloquei os meus pés na água quente? Eu coloquei água de rosas. Traz um aroma que isso vai trabalhar as vias nasais, que vai levar uma informação para o meu sistema nervoso central.
para que ele possa se acalmar. Depois eu aqueci as minhas mãos com óleo de rosa mosqueta e aqueci a sola dos meus pés. Às vezes eu passo azeite de cozinha, que eu também já expliquei para vocês. Quando eu compartilho com vocês um período que eu já passei fazendo jejum, qual é o significado de um jejum? Quando esse jejum ele tem realmente um propósito. O jejum não é você tirar o café da manhã. O jejum você começa tirando o jantar. E por que fazemos isso? Então eu vou explicando isso para vocês dentro da minha própria história. Entendem? Então aqui, quando a gente está falando, e o Dr. Surras, ele mostra isso para Lene, quando ele diz, se o jet lag e as viagens constantes são um problema para o corpo de Lene, o primeiro passo seria ela reduzir as viagens e pedir ao marido, que é o masculino, ele venha. Enquanto ela está descansada, às vezes esperando ele com um jantar gostoso. Os dois podem ter uma linda noite de amor, porque ela está descansada. É claro que essa mulher viaja lá para os Estados Unidos, nem querendo fazer nada ela tá, porque ela está exausta com essas crianças e os pais idosos enchendo o saco dela e ela cheia de culpa. Você acha que ela tem uma noite agradável, gente, de encontro com o marido? Claro que não. Vocês entendem isso? Então, quando uma mulher, ela não se coloca no devido lugar, respeitando o que é ser óvulo, isso não tem nada a ver com machismo ou feminismo. A gente tem que baixar essa bandeira. Porque o preço que estamos pagando é altíssimo. Eu sei muito bem disso. Eu estive dentro do Hospital do Câncer. Eu sei como que as filas ali são imensas. E eu também me dei conta quando que era a hora que eu, Ronivalda, precisava me dar alta daquela loucura. Porque eu precisei compreender que a minha vida estava nas minhas mãos e não nas mãos dos médicos. Isso é infantil demais. Aqui nós estamos falando da linguagem de Bert Hellinger. Bert Hellinger não fica tratando criança no campo fenomenológico das constelações. Constelação não é lugar de terapia. A constelação é lugar de gente adulto, que está pronto para assumir a responsabilidade com a própria vida. Entendem? Então, essa foi a primeira orientação de Dr. Surras com a Lene. Peça o seu marido para começar a fazer as viagens. Outra coisa, você vai ter que encontrar, Lene, uma boa forma de você mostrar para os seus pais que você é uma mulher casada. E que, como uma mulher casada, ela se despede da casa dos pais. Ronivalda, mas são idosos. E a fase idosa é uma fase natural da lei da vida, gente. E eu espero que vocês estejam cuidando do seu lado idoso. Eu estou cuidando do meu lado idoso. É garantia de que eu não vou ter um Alzheimer? Não, tem garantia de nada. Mas é minha responsabilidade saber o que eu estou fazendo comigo hoje que vai contribuir para o meu Alzheimer de amanhã. E é minha responsabilidade. Então sou eu que sei se eu estou amarrando em nome de Jesus o futuro do meu filho. É minha responsabilidade. Isso é responsabilidade de um pai e de uma mãe. Saber se vocês estão fazendo previdência privada com o futuro dos filhos. E aí?
Quem aqui está fazendo previdência privada com o futuro dos filhos? Ah, eu estou investindo nos meus filhos hoje porque eles vão cuidar de mim quando eu for idosa. Isso é perverso, né, gente? Isso eu só posso dar o nome de perversidade ou irresponsabilidade. E tudo isso a gente trata em terapia. Eu trato assim com os meus pacientes. Não como acusação, mas como alerta. Oi, o que você está fazendo com você? Preste atenção. Vamos olhar para isso. Será que você não está segurando a vida dos seus filhos? Ah, eu não. Então por que ele está aí ainda? O natural seria não estar. Então a gente olha para o resultado. Não é porque eu acho na minha cabeça. Nossa, mas tem uma coisa, eu tenho que ver o que está acontecendo então. Eu me sinto pronta para isso. Vamos fazer uma constelação então. Tá pronto para olhar para a realidade? Tá, então vamos trabalhar numa constelação. Tem um resultado, gente, incrível. Ronivaldo, mas e aí? Depois eu fico como solitário? Não, você vai viver a vida é boa demais, gente. Vamos bater papo, conversar com quem é da nossa idade, não é com os filhos. Não é gostoso? Aliás, dia 7 e 8 de março, tem uma imersão lá no Glória, numa pousada deliciosa que nós vamos trabalhar com constelação familiar, medicina ayurveda e análise bioenergética, um trabalho com o corpo. Nós começaremos agora, nessa sexta-feira, com as aulas, que é onde entram as informações, a avaliação. São 22 dias e finalizaremos num final de semana delicioso. Para quem realmente já entendeu que a vida não é sofrimento. E que eu preciso realmente me cuidar. Não é bom? Eu acho uma delícia. Eu invisto mesmo. Gente, eu invisto. Sempre fiz isso. Sempre. Comecei aos 15 anos de idade, quando eu tentei o primeiro suicídio. Tentei 3 vezes suicídio, até eu compreender que eu estava tentando provar alguma coisa que alguém precisaria me amar. Não. Então eu tive bons terapeutas, bons psiquiatras ao meu lado, mas que não passaram a mão na minha cabeça. E que assim, hoje, eu acho uma delícia quando eu olho para trás e falo, nossa, que bom que aquelas pessoas tiveram atitude comigo. Às vezes, quando eu sou mais dura, tem paciente que fala, nossa, Ronivalda, você falou duro comigo. Eu faço uma autoavaliação do que eu falei. Eu falo, gente, eu fui tão doce, porque as pessoas que cuidaram de mim e que realmente eu me coloquei diante dessas pessoas, elas foram assim, eu fui constelar com a Sophie Helling. A Sophie Helling, ela só não me chamou de santa na frente de 800 pessoas. Basicamente assim. Ronivaldo, você acha que valeu a pena? O que vocês acham? Não buscaria nem um centavo de volta. Com certeza não. Cada passo que eu dei em direção à solução, eu valido até hoje. Cada centavo. Ronivaldo, e os médicos? Eu dei alta para estudo? E remédio, Ronivaldo, você toma? Nenhum. Já usei medicação psiquiátrica? Já. Indutores de sono. Já fui dependente de medicação para emagrecer. Já fui obesa. Então, eu sei que o processo terapêutico, ele realmente vale a pena.
olha o que mais que Dr. Surras falou. Lene, ela foi avaliada com sono forte e precisava de uma rotina de exercícios pela manhã para aliviar a congestão e o inchaço. E ela precisava também de uma refeição noturna bem leve, para que ela pudesse reduzir a azia. Uma dose de melatonina noturna para a Lene foi importante. Por que eu estou frisando isso? Porque eu vinha mostrando para vocês que você não está olhando para você como um todo e passar na gôndola do supermercado, comprar melatonina importada e tomar acreditando que você está fazendo super vantagem da sua saúde, não está. Você está jogando dinheiro fora. De verdade. Então, no caso de Lene, como um recurso terapêutico, foi importante. Porque ela realmente precisava ter esse momento de ser induzida ao sono. Também lhe permitia reduzir a inflamação. Então, melatonina, ela também age para a redução da inflamação. Pois esses são os benefícios pouco conhecidos de uma suplementação. Assim que sua rotina foi reorganizada, ela começou a emagrecer. Ou seja, primeiro foi visto a relação de voos com o marido, a relação dela com os pais. Depois foi visto a regulação cronobiológica, horário de dormir, horário de comer, o que era introduzido, o que não era introduzido. Só depois de ter feito toda essa organização, Lene começou a emagrecer. E ela também começou a dormir profundamente. Depois de fazer o possível para alterar todo o esquema de viagens, o passo seguinte foi diminuir esse jet lag, ou seja, essas alterações de sono, dias dormindo num horário, outros dias dormindo no outro. Quem fez aqui o teste do sono, inclusive uma das perguntas é: como é que é o seu final de semana? Como é que é o seu final de semana de atividade física? Né? Ou sábado e domingo você não escova dente? Sábado e domingo você não passa fio dental? Sábado e domingo você não toma banho? Então, uma atividade física, uma boa qualidade de sono, são 7 dias da semana. Ah, Ronivaldo, mas a minha academia não abre aos domingos. As ruas estão abertas para uma caminhada. Ah, mas tá chovendo, porque a gente sempre tem desculpa, né? Ah, mas tá chovendo. Você pode ir para a sala e fazer um bom alongamento, agachamento. Você estica toda, fica uns 40 minutos só se abrindo, esticando, abrindo a sua respiração. Entende? Ah, Ronivaldo, mas assim, eu preciso de uma coisa mais agitada, sabe? Então compra uma corda para você pular corda, sabe? 100 pulinhos, né? Ah, eu não sei pular corda, aprende, porque isso vai melhorar o seu senso de espaço, lateralidade. Olha quanta coisa você vai estar trabalhando para evitar Alzheimer, para poder evitar alguma dificuldade de raciocínio. Então, você ter essa boa lateralidade já está te ajudando com a boa idade que está para chegar. Eu me identifico pessoalmente com as dificuldades de Lene. Dr. Surras traz o pessoal dele também, como eu também me coloco aqui. Entendem que o que é um processo terapêutico quando te leva para o adulto?
Suportar ouvir a verdade. Tem muitas pessoas, gente, que às vezes eu escuto, a Ronivalda é muito dura. Nossa, é difícil fazer terapia com a Ronivalda, porque ela fala umas coisas. Sim. Sabe por quê? Porque eu tenho maior respeito e amor pela sua vida. E para mim não faz sentido nenhum você começar a acordar para a vida daqui a 30 anos. Porque a vida é curta demais. Então, se você sentou na minha frente, por que eu vou perder tempo? Ah, Ronivaldo, mas tem que esperar, né, as coisas acontecer. Talvez você está esperando tanto que você já está aí com um diagnóstico de uma doença séria. De tanto que você esperou e todo mundo passou a mão na sua cabeça. Adiantou do quê mesmo? Me conta. Adiantou só a conta da farmácia, que foi lá para cima, e você é uma das estatísticas que faz abrir uma farmácia em cada esquina. Só isso. Ah, Ronivaldo, mas é duro ouvir isso de você, porque você é uma terapeuta. Terapeuta, não sou Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá, eu tive o privilégio de ser aluna de um aluninho de Madre Teresa, David Berceli, que foi o meu professor de trauma americano. David, um homem belíssimo, gente. Ele trabalha com essas pessoas que chegam da guerra. Ele vai trabalhar com 80 pessoas no Paquistão, né? Eu tenho um orgulho de ter sido aluna direta dele, assim, sabe? De estar ali com ele trabalhando no meu corpo, os traumas, tanta coisa registrada nesse corpo que já sofreu tanto tipo de abusos. E aí, ele falava que a Madre Teresa, quando alguém fazia aquela carinha de nojo, porque às vezes ela ia pegar algum moribundo na sarjeta, e se fizesse aquela carinha de nojinho, que eu já contei aqui pra vocês, né? Que tem gente, ai, nojinho, né? Madre Teresa dizia, não dá conta, saia daqui. Aqueles moribundos fedorentos que já tinha um ano que não tomava banho na rua. David nos contava que ela não fazia nem assim, ó. Nem assim ela fazia. Porque ela tinha estômago, ou seja, um bom acne. E ela tinha maturidade para estar diante de um outro ser humano. Entendem? E eu sei que eu ter tido também profissionais que me trataram com essa mesma seriedade me trouxe uma outra visão de mundo. Então, estar sentado diante da Sophie Helling, dela olhar para mim e falar, saia desse lugar de vítima, Ronivalda, agora. Pode, tá com câncer, então vamos lá, o que esse câncer quer te mostrar? Não é, ai, tadinha, né? Põe ela no colinho, né? Não que eu não tenha chorado com a minha terapeuta, gente, várias vezes, eu também dou colo, tá? Quem já esteve comigo tá parecendo, gente, que não deixa nem a pessoa chorar, né? Dou colo, né? A pessoa precisa chorar, colocar pra fora. E depois que ela esvazia, ela precisa ir pro outro lugar. Então, quais são as outras opções que o Dr. Surras ofereceu para Lene? Anotem aí. Primeira coisa que ele fez, ele diz para ela, lubrifique-se. O corpo precisa de muita ajuda. Em primeiro lugar, para se ajustar ao ar seco e à recirculação da mudança de horário. Então, a pessoa que trabalha com fuso horário precisa se hidratar bastante. Como eu disse ontem, na live de ontem, se você não sabe quantos litros de água você precisa tomar, pega o seu peso corporal, divida por 30. Essa é a quantidade de água que você precisa tomar por dia, tá bom? Se você pesa 60 quilos, 2 litros de água. Se você pesa 90 quilos, 3 litros de água.
Se você pesa 120, 4 litros de água. E assim. Levo comigo na bolsa de mão um vidrinho de azeite ou óleo de gergelim. Ponha algumas gotas em cada narina para você lubrificar as vias nasais. Então, para você que está sempre em lugares mais seco, está sempre ressecado, então coloca essas gotinhas. Manter as cavidades nasais umedecidas vai proteger do ar seco e do acúmulo de muco. Também ponho um pouco de óleo em cada canal auditivo para quem voa muito, tá? Você tem que pegar muitos voos. Isso é um bom recurso. E isso é importantíssimo em voos longos, nos quais o ar continua a ressecar o corpo. Então são cuidados, entende? Óleo de gergelim. Não o gergelim seco, tá, gente? É o gergelim natural. Se vocês forem no supermercado, se vocês forem lá na gôndola de óleos, vocês vão encontrar óleo de azeite, vocês vão encontrar azeite puro, vocês vão encontrar óleo de gergelim, mas aquele óleo de gergelim queimado, não é ele tem um cheiro ruim, tá? Ele é só para comida, o óleo de gergelim queimado. É um óleo de gergelim frio ou cru ou natural. Você vai encontrar com mais certeza de que é o óleo de gergelim terapêutico em casas de produtos naturais, tá bom? Então, na Ayurveda, a gente utiliza muito esse óleo de gergelim no corpo. Às vezes até usa antes de ir para academia. Se vocês forem fazer isso, use uma roupa que não tem problema manchar, porque não sai, tá? Da roupa. Já tô dando aí essa dica, não sai da roupa. É como o açafrão, né? O açafrão também não sai das vasilhinhas de plástico, não sai. Outra opção, evite excessos de estímulos, ou seja, telas noturnas. Já falei disso aqui todos os dias, eu tenho falado isso aqui com vocês. Reduzam a luz noturna. Ah, Ronivaldo, mas lá em casa é muita gente. Coloca abajur na sua casa. Sabe aquela luzinha que a gente compra em respeito aos bebezinhos que a gente coloca no corredor? Quando eu tinha filho pequeno em casa, então na luz do corredor dos quartos, eu deixava uma luzinha bem fraquinha, né? Não é assim que a gente faz? A gente não tem esse cuidado, gente, quando a gente tá com criança em casa. Quando a gente tá com bebê em casa, a gente não tem o hábito de falar mais baixo, ter uma luzinha bem fraquinha, porque se você precisar levantar à noite, então você não esbarra em nada, então deixa essa luzinha ligada. Quando você for dormir, desliga para ficar assim, aquele breu. As pessoas se perguntam por que os bebês choram em voos longos. É por essa razão, tá? Porque dá uma pressão assim, um ressecamento que dá. Outra alternativa, use fones de ouvido, dependendo do ambiente que você estiver. Às vezes, vou dar uma dica para vocês. São dicas, tá, gente? Para vocês verem assim, sobre o que é um autocuidado. Se você, às vezes, está passando por um período que você precisa ficar mais introspectivo, e ao invés de você deixar de ir na academia, que às vezes tem um som, uma batida alta, né? Porque é o estilo, né, gente, de academia. Eu vou ficar brigando com a academia por causa disso? Não. Né? Tem pessoas que gostam, fica um ambiente mais animado, mas nem todo dia que a gente tá animado, né? Sim, vocês são assim também? Ou só eu? É só o meu feminino que oscila assim? Semana para semana? Eu acredito que é algo muito do feminino. Se você é mulher e tá nesse lugar do feminino, é natural, gente. Mas você não precisa deixar de ir na academia. Coloca um fone de ouvido.
Você não é obrigada a rir para todo mundo na academia. Você coloca também? Que bom. Que bom. Vou dar a mãozinha então. Isso é normal, tá? Super normal. Isso é um respeito. Eu vou na academia, já entendi que eu não cumprimento as pessoas. Eu tô comigo. Ai, não vou na academia porque eu não tô afim de falar com ninguém. Ué, não fala, você não é obrigada. Ou você é da política do tem que ser legal o tempo inteiro e passa por cima de você, da sua necessidade. Ei, eu tô te autorizando a fazer isso. Pode falar. Ah, a Ronivalda, a terapeuta, ela falou que a gente pode ser meio sem educação. Só que isso não é ser sem educação. Isso é você ter um respeito com o seu momento. Eu não tô indo pra academia pra socializar. Tô autorizando, né? Não, gente, eu não tô indo pra academia. Não tem semana que eu tô numa vibe diferente. Tem dia que eu tô na academia, eu tô dançando lá o funk da academia também, tô conversando com um que quer, né, gente? Aqueles que querem. Tem semana que eu converso, eu não sou bipolar, não. É porque eu me conheço, eu sei qual é o momento que eu estou. Às vezes eu tô ouvindo alguma coisa que me interessa naquele momento, então é um respeito. Então, para mim, a academia é como se fosse um momento de meditação. Algumas pessoas precisam tomar melatonina, que foi o que eu já expliquei aqui. Não coma durante, se você faz voos, ele está falando do jet lag, se você vai fazer um voo de 12 horas, por exemplo, não coma durante os voos, entendem? Eu olho para os lados, não tem problema, dá para você olhar. Ou então você realmente nem olha, marca-se o rumo e vai. Entende? São os recursos que a gente tem. Outro suplemento que utilizamos muito, dependendo do caso da Ayurveda, é a trífala. Trífala é uma combinação de 3 ervas que elas vão atuar na digestão, no acne, na limpeza do organismo, tá? E sempre que você puder, prepare-se para a noite, que foi o que eu deixei ontem à noite nos stories que eu falei do escaldapés, uma massagem no rosto, já trouxe tudo isso para vocês. Bom, assim finalizamos o capítulo 5. Vocês gostaram do final do capítulo 5? Né? Hoje eu falei bastante aqui, bom estar com vocês. Eu já percebi, né, que a maioria de vocês tem uma dificuldade gigantesca de estar comigo às 5 horas da manhã. Então, eu fiz um combinado que até o final deste livro eu vou ler em horários alternativos, tá? Muito bom, que bom, espero estar contribuindo aí, despertando vocês, né? O que eu falei, se não serve para você, joga fora. Se o que eu falei te incomodou, é porque de alguma maneira você não quer ouvir aquilo que é a verdade. Então, sempre que nós nos incomodamos com alguma fala, é porque aquilo faz sentido, mas nós não queremos ouvir, e tá tudo bem também, né? Porque se aqui, por exemplo, se uma pessoa falasse isso, se eu tivesse na live agora me ouvindo como ouvinte, e eu tivesse escutado tudo isso que eu falei, eu não teria me incomodado, porque eu sei que isso é verdade. Então, eu estaria feliz com a pessoa que estaria falando comigo exatamente o que eu falei. Que eu ia dizer, nossa, que bacana, é isso aí. Eu vou começar deste ponto. Vou olhar para isso. Nossa, isso aí doeu. Se doeu, é porque aqui tinha um bloqueio. Quando não dói, é porque aquilo não está bloqueado, tá? Amanhã nós entraremos no capítulo 6. Você é quando você come, é o título. Então nós entraremos num assunto que todo mundo gosta, né? Que é sobre comida.
Eu vou deixar nos stories que também tem um teste. Todo capítulo tem um testezinho para ser feito, né, de autoavaliação. Que é, você vai tomar nota sobre as suas refeições. Então, isso pode ser que te ajude aí a fazer uma avaliação sobre digestão e tudo mais, tá? Então, amanhã, de manhã, eu venho para continuarmos. Eu acredito que será por volta das 11h30, mas eu não vou confirmar isso com vocês não. Olha nos stories, eu mando também um recadinho para vocês. Beijos. Compartilha a live com outras pessoas. Até amanhã.